alunos do nono ano, eu sou a professora Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 85. Ela é a segunda parte do nosso estudo sobre o arco de circunferência, então se você não viu a parte 1, eu recomendo que você assista, foi a nossa aula de número 84. O objetivo hoje vai ser apresentar as definições de arco de uma circunferência e ângulo central, bem como as notações utilizadas para indicar esses termos. Compreender e aplicar as propriedades entre arcos e cordas de uma circunferência. Então, para essa aula você vai precisar do seu caderno, caneta, lápis, borracha e régua, caderno e caneta para fazer as anotações, lápis, borracha e régua para resolver os exercícios. Então, arco de circunferência e ângulo central. Na circunferência representada abaixo estão assinalados os pontos A e B distintos, né? Se vocês observarem aqui, A e B. Esses pontos dividem a circunferência em duas partes e cada uma delas é chamada de arco da circunferência. Nós já vimos isso, claro, né? Estamos revisando rapidamente para aprofundar um pouquinho mais o nosso estudo. Os pontos A e B eles são chamados de extremidades do arco e o arco menor é indicado por AB e para indicar o arco AB nós tomamos mais um ponto desse arco, ou seja, colocamos um ponto a mais ali, por exemplo, o ponto C, para que a gente possa indicar esse arco. Então, olha só. O arco AB é o arco menor, o arco AC a gente acrescenta um ponto aqui para dizer que ele é o arco ACB. Esse é o arco maior da nossa circunferência. Ainda, nós já vimos que quando as extremidades do arco são as mesmas extremidades de um diâmetro, cada um desses arcos é chamado de semicircunferência, ou seja, como se eu dividisse a minha circunferência em duas, eu tenho duas semicircunferências ali, certo? Qualquer ângulo que tenha o vértice no centro de uma circunferência é denominado ângulo central. Então, esse ângulo aqui dentro a gente chama ele de ângulo central. E quando a gente traça um ângulo central, ele determina sempre um arco ali na minha circunferência. E a medida desse arco pode ser dada também em grau, que foi o que a gente viu, né? No caso aqui, a gente tem o ângulo AOB como o nosso ângulo central aí da nossa circunferência, certo? Agora, observe aqui, na figura AB, o arco na figura AB é o arco determinado na circunferência pelos lados do ângulo central AOB. Percebam que o ângulo AOB mede 70 graus. A gente também pode dizer que a medida do arco menor AB é 70 graus, pois o ângulo central AOB mede 70 graus. A gente também pode dizer que a medida do arco ACB, ou seja, o nosso arco maior aqui, é 290 graus, porque vai ser 360 menos 70. Então, a gente viu na outra aula a relação que a gente estabelece entre o arco da circunferência como medida de comprimento com o arco da circunferência medida em graus. Aqui a gente está aprofundando um pouquinho mais sobre a parte de medida em graus, né? A gente viu que eu consigo mostrar até qual é o valor de cada um dos arcos, né? O primeiro arco mede 70 e o outro vai ser 360 menos 70. Bem simples essas conclusões que a gente chega aqui, né? Então, como os ângulos centrais que consideraremos serão sempre medidos em graus, podemos dizer que a medida do arco menor em grau é igual à medida do arco central, cujos lados passam pelas extremidades do arco. E a medida do ângulo maior em graus vai ser igual ao quê? A diferença entre o 360 graus, que é o ângulo de uma volta, e a medida do arco menor, certo? Então, dentro de uma circunferência, a medida em graus do ângulo central vai ser exatamente, né, a medida ali dos lados do arco em que o lado do ângulo central cruza a nossa circunferência, tá? Então, eu posso medir os dois com a mesma medida, porque eu estou estabelecendo aí a mesma distância entre os dois, ok? Então, eu posso dizer que um arco, ele tem 70 graus, se o ângulo central formado por esse arco, né, e as suas extremidades até o centro do minha circunferência, for aquele valor ali, tranquilo? Bem facinho de entender, né? Então, agora a gente vai ver algumas propriedades que a gente consegue estabelecer entre os arcos e as cordas de uma circunferência. Então, a primeira propriedade, né? Observe aqui a figura ao lado, em que AB e CD são congruentes. Observe, AB e CD são duas cordas da nossa circunferência, fugiu a palavra. São duas cordas da nossa circunferência e elas são congruentes, tá?
a gente consegue mostrar que as cordas AB e CD, subentendidas por esses arcos, também são congruentes, ou seja, as cordas aqui vão ser também congruentes, ok? Então, olha só, a gente está partindo da ideia de que o arco AB e o arco CD, ou seja, o arco AB e o arco CD, eles são congruentes, nós estabelecemos isso. E nós vamos mostrar que as cordas entre AB e CD também são congruentes. Observe que OA e OD, ou seja, OA e OD, são raios, né? Então, eles são congruentes, porque eles têm a mesma medida. A OB e COD, eles são iguais, porque os dois arcos são iguais. Se os dois arcos são iguais, os ângulos centrais desses arcos também são iguais, né? Que nós vimos agora há pouquinho. E também a gente sabe que OB e OC também são iguais, porque também são dois arcos da circunferência. OB e OC também são iguais. Ou seja, nós temos que os dois triângulos AOB e COD são iguais pelo caso lado, ângulo, lado. Lado é um raio, ângulo, que são iguais, porque eu tenho as mesmas cordas. Perdão, mesmas cordas não, mesmos arcos. E o outro lado aqui, que é um raio também, certo? Então, os lados correspondentes são congruentes, ou seja, AB é igual a CD. Então, a partir do momento que eu tenho duas cordas iguais, eu vou ter dois segmentos iguais também, duas cordas iguais ali, ok? Então, em toda circunferência, se dois arcos têm a mesma medida, então as cordas subentendidas por esses arcos são também congruentes, certo? Também é verdade que se as cordas são congruentes, os arcos também são congruentes, ou seja, o contrário também é verdadeiro, ok? Bem facinho, né? Então, se o arco é igual a outro, a corda desse arco também vai ser igual a outra. Perfeito? Segunda propriedade, considere a figura ao lado em que o diâmetro AB é perpendicular à corda CD. Ou seja, o nosso diâmetro AB aqui, ó, é perpendicular a essa corda aqui, CD, né? Então, observe que OC, esse ponto aqui, até e OD, eles são congruentes, porque eles são raios, né? Ou seja, OCD é um triângulo isósceles. A gente já viu que dois triângulos que possuem... Perdão, dois não. Um triângulo que possui dois lados iguais é um triângulo isósceles, cuja altura nesse caso aqui é OM, certo? Porque a OM aí vai ser a reta perpendicular a este ângulo, beleza? Como em um triângulo isósceles, a altura relativa à base coincide com a medida da mediana, né? A gente já viu. A mediana aqui vai ser esse pedaço aqui, né? Que é o ponto médio de CD, que é o ponto M aqui. Eu sei que MC e MD são também congruentes. Isso significa que em uma circunferência, todo o diâmetro é perpendicular a uma corda, divide-se ao meio. Ou seja, quando eu pego aqui uma corda que corta perpendicularmente o diâmetro dessa minha circunferência, ela vai estar sempre dividindo esta corda ao meio. Esses dois pedaços aqui sempre vão ser iguais, ok? Também é verdadeiro que se uma corda é cortada perpendicularmente ao meio por outra corda, então essa segunda corda é um diâmetro, tá? Então, no caso aqui, se CM é congruente a MD, então AB é perpendicular a CD e AB é um diâmetro. Bem tranquilo, né? São duas propriedades bem simples que podem ser aplicadas muito facilmente nos exercícios que vocês vão ver aí para vocês disponível, tá certo? Façam com calma, tá, gente? São propriedades que são simples, mas elas precisam estar bem claras para vocês. Recomendo que, vou até voltar aqui para vocês, anotem no caderno. Primeira propriedade, né? Entre o quê? Propriedade entre corda e arco. Então, você vai anotar propriedade entre cordas e arcos da circunferência. Primeira propriedade, em toda a circunferência, se dois arcos têm a mesma medida, então as cordas subentendidas por esses arcos também são congruentes. Anotou essa primeira propriedade? Perfeito! Vamos para a segunda propriedade, então, para você anotar.
Segunda propriedade, em uma circunferência, todo o diâmetro perpendicular a uma corda divide-se ao meio. Certo? Vocês precisam ter, recomendo até que façam o desenho no caderno. Essas propriedades são importantíssimas, vocês vão utilizar bastante na hora de resolver os exercícios, tá bom? Não esqueçam de fazer os exercícios que vocês têm disponível, gente. Fazer o exercício é o que vai fazer vocês entenderem o que a gente está vendo aqui nessas aulas. Não adianta só assistir ao vídeo e não tentar fazer as atividades, porque se você não faz o exercício, você não aplica aquilo que você está entendendo. E aí você acaba não aprendendo de verdade. Então, para aprender, você precisa aplicar aquilo que você está escutando, que você está vendo, que você está ouvindo, tá certo? Então, façam os exercícios. Se caso tenha alguma dúvida, assistam o material que vocês têm disponível. Lembrando que essa é a parte 2 do nosso estudo sobre arco de circunferência. Nós tivemos já a parte 1, tá? Que foi na aula de número 84. Então, não esqueçam de revisar tudo isso, fazer os exercícios, que é muito importante. E eu encontro vocês na nossa próxima aula, então.